Dando sequência no conteúdo da disciplina ENGE 636, hoje nós vamos abordar nessa videoaula o tema resistência do solo à penetração, muitas vezes também chamado de índice de Cone, né? Nós vamos saber, inclusive, diferenciar, né, esses dois termos aí, que muitas das vezes são utilizados como sinônimos, ok? Nessa aula, então, eu dividi aqui, né, fiz uma divisão nos seguintes tópicos. Nós vamos fazer uma breve introdução, né, falar sobre conceito, definição de penetrômetro, né, ou penetrometria, resistência à penetração, né, o que que é isso? Falar sobre o penetrômetro, sobre o aparelho, o que que ele tem que ter de característica, né, e também os principais tipos, né, de equipamentos que temos disponíveis aí no mercado. Começando aí, fazendo uma breve introdução, né, o conceito de resistência à penetração, o próprio nome ele já indica, né, ó, nós vamos, no caso, avaliar qual que é a resistência que o solo oferece à penetração de uma haste. Então, esse é o parâmetro que é medido, né, o quanto de pressão é necessário para vencer a resistência do solo e proporcionar a inserção de uma haste, né. Aqui nós temos um aparelho, né, ele tem aqui o rabistas, né, onde o operador coloca a força, né, então o intuito é penetrar essa haste no solo. Então, de acordo com essa haste vai penetrando, nós temos aqui uma medição, né, em função da profundidade da força que é executada pelo operador, né, a força necessária para a introdução dessa área, e dividindo força pela área, que na verdade é uma área de um cone que está aqui embaixo, ó, nós temos justamente a pressão. Com isso, então, é possível gerar uma informação que é muito importante, que é justamente a resistência à penetração em função da profundidade. Então, esse gráfico aqui nós temos no eixo. Deixa eu só fechar um negócio aqui. Então, nesse gráfico aqui, que é um gráfico inclusive exportado já do programa da Falker, né, ele te dá essa opção de gerar essa figura aí, nós temos aqui no eixo X os valores de pressão em quilopascal, talvez não dê para vocês identificarem, mas a unidade é quilopascal, né, então nós temos aqui 500, 3.000, né, então esses intervalos são regulares aqui no caso dessa representação. E no eixo Y temos aqui a profundidade, ok? Então 0, 50 milímetros, 100 milímetros, 150, e aqui foi uma leitura conduzida até 400 milímetros. E é muito fácil, né, a gente identificar que o que que acontece. No início, né, na parte mais superficial do solo, a resistência era baixa, né? Nós tínhamos aqui, inclusive, 3 leituras, né, quase que repetiram, e com a sequência da introdução da haste, nós fomos chegando a camadas mais resistentes, né? O que que isso indica? Essa região aqui é uma região que ela está mais compactada, ela tem mais resistência, ok? E de acordo com que nós vamos aprofundando essa haste, né, com base nessa figura aqui, nós vemos que esses valores eles caem, né, aqui abaixo de 25 centímetros, né, e 30 centímetros ele meio que já dá uma estabilizada. Então esse aqui é o perfil de resistência à penetração do solo, né. Por que que isso é importante? Isso aqui é importante para a gente saber caracterizar qual que é, obviamente, a resistência à penetração do solo e a compactação, né. O valor de resistência à penetração está, relacionado, né, de uma forma bem íntima com a questão de compactação, de resistência também ao cisalhamento do solo, ok? Então, do ponto de vista agrícola, é muito importante a gente caracterizar essa resistência à penetração, porque isso aqui pode guiar uma ação diferenciada dentro da zona ou dentro da unidade que você esteja fazendo a gestão, né? Você pode, às vezes, indicar ou não um processo de subsolagem, né? Ou recomendar um outro tipo de preparo de solo para conseguir melhorar essa condição aqui, né? Às vezes, essa resistência que está sendo apresentada aqui, ela é fruto de um problema que vai acabar prejudicando a produtividade, né? Então as plantas elas precisam ali, de uma
condição boa, né, para conseguir desenvolver seu sistema radicular. Uma pergunta, né, que boa parte das pessoas fazem: "A resistência à penetração é a resistência que a raiz tem para crescer". Cuidado com isso, existe relação, mas não é o mesmo valor. E a resistência à penetração lida pelos aparelhos, ela vai ser sempre maior, né, que a resistência encontrada para o crescimento do sistema radicular. Por quê? Porque as raízes, né, das plantas, elas vão procurar por regiões de menor resistência. Elas vão procurando ali, caminhando, dentro do solo, né, no caso, para encontrar onde que é mais fácil elas crescerem, né. Às vezes acha uma fenda, uma região de baixa resistência, ela vai crescendo. Então só para desmistificar essa situação, né. Então entender sobre resistência à penetração é importante para nós, do ponto de vista de capacidade de tração, né. O solo, ele deve ser capaz de suportar esses esforços de tração, para que nós possamos fazer uma operação com uma máquina, né. Vou tracionar uma semeadora, aquele solo ele deve ser capaz de suportar o esforço, fornecido aí pelos pneus do trator, né, ou pelos diversos tipos de dispositivo de tração que nós temos, né. Então isso é importante. Uma outra coisa que é importante, inclusive está relacionada com o surgimento dos penetrômetros, é a questão da capacidade portante ou então da capacidade de suporte que o solo tem, né. Além de tração, fornecer condições para tração, o solo também tem que fornecer capacidade de suporte. A máquina tem que ficar ali em cima, né, e não pode afundar. Esse é um ponto importante, né. Se a máquina afunda, aí você tem uma perda aí, operacional de 100%, que você vai ter que parar o equipamento, né, obviamente já está estático, né, você vai ter que, fazer alguma intervenção para tirar esse maquinário aí que está atolado, né. Então esse é um outro ponto de vista importante da penetrometria, né, que ela pode ser usada. E também em termos de mobilização de solo de forma geral, é muito importante, porque nós vamos pegar, e fazer, por exemplo, uma análise de força de tração. Se eu tenho uma camada, né, que ela está com uma resistência à penetração muito elevada, obviamente uma ferramenta, né, um implemento ou uma máquina que for atuar, né, em termos de fragmentação de solo naquela região, ela terá uma demanda de potência, uma demanda de força diferente, né. Então ela vai ter uma demanda maior de força e de potência do que em condições onde o solo está mais solto, né, onde o solo tem menos resistência, né. Então esse é um ponto importante também. Lembrando aqui da questão da adequação circunstancial, né, de acordo com os valores de resistência à penetração, nós podemos, né, definir onde vai ser realizada alguma operação. Às vezes eu tenho que fazer uma subsolagem, às vezes a camada, compactada ela está na superfície, às vezes passando um escarificador, né, ou uma grade, eu consigo romper essa camada, né, então a gente vai utilizar da informação aí na produção, ok? E é lógico, já foi comentado aqui, o desenvolvimento das plantas, né, se a gente tem uma camada compactada ou várias camadas compactadas no solo, isso aí vai implicar no desenvolvimento da planta. Se uma planta não consegue, desenvolver bem o seu sistema radicular, a parte aérea também não se desenvolve, né, então ela não vai, conseguir apresentar todo aquele potencial produtivo que às vezes a genética, né, da semente que você colocou tem para produzir, né. Então isso aí prejudica muito a questão da produtividade, né. Então a gente tem que estar sempre atento aí à compactação do solo, né, e resistência à penetração, conforme já foi comentado, anda de mão dada, né, com a compactação. Então a gente acaba avaliando os 2 de forma conjunta, né. Eu posso inclusive, utilizar dos dados de resistência à penetração para gerar um mapa de zonas, né, onde eu possa fazer uma análise de densidade do solo, né, coletar dados para fazer densidade. Por quê? Porque a densidade do solo eu preciso já de mais tempo, né, eu tenho que levar a amostra para o laboratório, eu vou precisar,
de utilizar um método ali que é mais oneroso, né, demanda um pouco mais de trabalho, né, você tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Agora a resistência à penetração, ela te gera, né, um dado, essa informação de forma mais rápida, ok? Um breve histórico, pessoal, isso aí já começa aí no século XIX, né, os primeiros registros, né? Temos aí no ano 1840, a chamada pá dinamométrica. Essa era uma pá, né, que, de acordo com a distância, né, a profundidade, na verdade, que ela aprofundava no solo, nós tínhamos aí a vamos dizer assim, a definição de como aquele solo está, né. Então se uma pá, se você deixasse ela cair no solo, né, ela aprofundasse 3 centímetros, é uma terra que está compactada, né, pisoteada. Quando a pá penetrava mais, é um solo que está mais solto, né. Quando ele penetrava um pouquinho mais, aí já é um terreno mais arenoso, né. Então, de acordo com essa penetração, você tinha a classificação do solo, né. Aí já no século XX, né, o Bernstein fez aí uma avaliação que já é no primórdio do que a gente tem aí dos penetrômetros modernos, né, que ele avaliava essa capacidade de suporte do solo por meio de hastes com pontas cônicas, né. Então isso aqui já é o penetrômetro moderno que nós temos aí no mercado, né, em 1913. Também aqui na questão de ferrovias, o da Suécia e Dinamarca, o pessoal já fazia também a sondagem aí com esse conceito, né, de uma haste com um cone na ponta, ok? Mais históricos aí que são importantes, a questão do Proctor, né, em 1933, ele desenvolveu penetrômetros aí com ponta mais larga que a haste, né, isso aí tem um intuito interessante que é ter um certo controle na velocidade de penetração, inclusive isso é normatizado, né, uma haste ela deve ser penetrada aí, em torno de 3 centímetros por segundo, então quando a gente tem o cone mais largo que a haste, a gente já tem uma certa facilidade em controlar isso aí. Outro ponto importante, 1975, né, foi colocado esse ângulo aqui de 60 graus, né. Em 36, a questão das curvas de resistência em função da profundidade, isso aquele gráfico já foi apresentado lá no começo, né, na introdução. E, boa parte desses estudos com penetrometria, né, de forma geral, eles, foram conduzidos por, agências do exército, principalmente o exército americano, né. Então existe um documento dessa WES aí, né, Waterways Experimental Station, falando sobre isso, né, sobre métodos para fazer uma previsão, uma estimativa da resistência do solo ao tráfego das máquinas, né, no caso as máquinas deles lá eram os veículos de guerra. Então, por exemplo, você está com uma frota de tanques de guerra e precisa passar por uma área, pantanosa, né, então era necessário fazer uma prospecção de informações ali para definir se aquele equipamento podia ou não trafegar naquela região. Então é interessante, nessa época, só uma curiosidade, nessa época tinha aí já um conceito de um penetrômetro que era lançado de avião. Esse penetrômetro era lançado de um avião e ele tinha um sistema, né, que de acordo com a quantidade que ele penetrava no solo, né, a profundidade penetrada, ele estourava, né, uma espécie de, espoleta, né, que soltava fumaça de cor diferente, né. Então se você, soltou aquela haste, né, penetrométrica, ela caiu lá, liberou verde, por exemplo, era que podia ir, né, vermelho era que aquela situação provavelmente não iria dar suporte aí para, o tráfego dos equipamentos militares. Então esse é um ponto interessante aí da história do penetrômetro, né. O penetrômetro, enquanto aparelho, enquanto equipamento, enquanto máquina, né, mesmo que rudimentar, ela tem que desenvolver, tudo isso que está exposto aí nessa estrutura de funções, né. Essa linha tracejada com ponto, né, traço e ponto aqui em cima é o domínio do sistema, né. Nós temos aqui as funções auxiliares, né, as funções também, desculpa, as funções principais e funções auxiliares, né. O que que o penetrômetro ele deve ter? O que que ele tem que ter para conseguir
trabalhar de forma correta? Primeiramente, nós precisamos fazer o quê? Ter um fluxo de energia, uma energia que vai fazer, eh, ser utilizada para penetrar a ferramenta no solo, né, a resistência de penetração necessariamente tem que ter uma penetração no solo, né. Essa energia, ela é necessária, nós temos que ter um sinal para medir a profundidade, né, então esse sinal entra aqui na esquerda, mede a profundidade, ele indica a profundidade do lado direito. Da mesma forma que nós precisamos da profundidade, é necessário conhecer a força, né, então o sinal entra, mede a força que está aqui na penetração, né, estão vendo que as setas estão sempre vindo aqui nessa questão de penetrar o solo, nessa função. Então também converter e indicar pressão. Por que que aqui tem que converter, né? Porque essa força, ela será dividida pela área, né, conforme já explicado anteriormente. Então, basicamente, né, se a gente fosse listar aqui, nós precisamos de um equipamento que meça a força, né, e por sua vez a pressão, e que meça também a profundidade, né. Então a gente vai, em síntese, medir a resistência, né, no caso a pressão, a cada profundidade que está sendo, medida, né, que está sendo inserida essa haste. Aí aqui já no próximo slide nós temos inclusive uma norma da ASAB para isso, né, a S313.3, aqui tá de 2004, mas acho que tem uma atualização em 2013, eu não tenho certeza disso, mas não mudou isso aqui, né, a constituição básica do penetrômetro, ó, ela indica aqui que a haste, né, percebe que ela está aqui com 1 polegada, né, ela tem esses segmentos com 1 polegada, isso é para facilitar a medição. Nós temos aqui a ponta, né, cônica, com a base dela aqui, né, com a base do cone, na verdade, mais larga que a o restante da haste. E existe uma padronização em termos de tamanho de cone, né, nós temos o cone que tem uma área aí de 323 milímetros quadrados e nós temos, o cone com uma área de 129 milímetros quadrados. Eles são, no caso aí, recomendados para solos macios e solos duros, respectivamente, né. Então, aqui está o diâmetro de cada um desses cones, ok. Então é sempre necessário, vou trabalhar com solo, mais duro, vocês vão perceber que é necessário trocar a haste. Por quê? Obviamente, uma haste maior você não consegue fazer a penetração, né, você não consegue inserir aquela haste no solo, você tem que fazer a substituição. Algumas coisas adicionais que estão nessa norma, né, tratam aí sobre, aspectos construtivos e também operacionais, né. Então tem que ser construído em aço inoxidável, usinado, com acabamento suave, né, a gente precisa ter um bom acabamento ali, para que, o material, né, não afete na questão da fricção, né. Se eu tenho um material mal acabado, que tem ali micro rugosidades, ele vai acabar interferindo na leitura também. A velocidade de penetração, conforme já mencionado, 3 centímetros por segundo. Isso aqui é um detalhe, muito difícil, viu, pessoal? Principalmente com penetrômetros que são manualmente operados, né, que a pessoa pega ele com as mãos ali e tenta penetrar no solo. Por quê? Porque o solo varia, a gente viu, a questão do gráfico de penetrometria, né, profundidade versus pressão, e a gente vê que varia. Então você está indo ali numa pressão, às vezes você pega uma região que está mais compactada, obviamente você vai inserir essa haste mais lentamente. Aí você pega uma parte menos resistente e aquilo vai mais rápido. Então esse é um desafio. Para manter isso aí, uma velocidade, né, de penetração correta, no caso, é necessário que você tenha algum recurso, né. Você precisa ter um motor, precisa ter algum mecanismo que controle isso aí, né, que faça não só o controle, mas também a inserção da haste no solo. A leitura ela deve ser iniciada quando a base do cone encontra-se no nível da superfície do solo, né. Isso aqui pode parecer óbvio, mas às vezes a pessoa vai começar a trabalhar com penetrômetro, ela, tem alguma dificuldade em relação a isso. A gente pega um equipamento eletrônico que ele te gera o valor. Às vezes a pessoa,
utiliza de um penetrômetro, vamos dizer, manualmente operado, né, ele precisa ter uma placa de referência no solo, né, uma placa também feita em aço inoxidável, e essa placa, a única função dela é servir como sistema referencial para a determinação da profundidade, ok? Então, tem um sensor ali que ele vai ter essa placa como referência. E às vezes a leitura, ela está lá, zero, né? O zero, a pessoa lê zero. Aí vai 0, 1, 2, 3 centímetros, está zero, mas na verdade não é zero, é porque a haste ela ainda não penetrou no solo. Já vi muito trabalho errado em relação a isso aí. Às vezes dá 3, 4 centímetros de profundidade de determinação com resistência zero, isso não existe, ok? As leituras devem ser realizadas em intervalos regulares. Isso aqui regulares, tanto no sentido de profundidade, quanto você tem um aparelho que já é eletrônico, ou então regular na quantidade de batidas que você faça com o penetrômetro, né? A gente vai ver mais adiante aí, nesse caso, né, falando aí, já é um penetrômetro de percussão, ou então penetrômetro de impacto. Outro ponto aí, né, que eu também separei aqui na verdade um resumo, viu, pessoal, das leis aí, das leis não, né, da padronização das AB. Posso utilizar cone diferente, fora desses que estão na S313? Pode, mas você tem que colocar isso no seu trabalho. Fala assim, ó, eu fiz um cone especial, o cone tem essas dimensões, o ângulo, né, dele é X, então você tem que colocar isso necessariamente no trabalho, mas não tem problema você confeccionar seus próprios dispositivos para conseguir atender, né, de uma melhor forma aí o seu propósito. Nós temos também aqui, né, uma outra ideia interessante, né, um outro ponto interessante, que é substituição dos cones, né? Sempre que você tiver um desgaste de 3% em relação à base, viu, pessoal? Então é o diâmetro do cone. Se você identificar ali 3% de variação, obviamente é 3% a menos de diâmetro, né, você tem que substituir esse cone. Não raro a gente vê aí laboratórios que são históricos, né, a pessoa utilizando aquilo ao longo de anos, né? Então a gente imagina, né, que o desgaste seja excessivo nesses equipamentos e que a leitura também já está prejudicada. Aí fala em termos de capacidade, né, quando a gente trabalha com um cone de 129, que é o menor, 129 milímetros quadrados, nós temos 2 megapascal, né, de capacidade máxima. Para o cone maior, essa capacidade ela passa aqui para 5 megapascal, né? Obviamente aí nós temos que seguir essas diferenças, por isso que nós temos aquela designação por tipo de solo, né? O solo duro e o solo mais macio, a gente usa aqueles dois tipos de ponta que já foram apresentados. E esse aqui acho que é o ponto mais importante, né, que a gente tem que tirar aqui desses itens de padronização, que é o seguinte: sempre que fizer resistência à penetração, tem que fazer umidade média do perfil. Ah, como eu vou fazer? Eu vou fazer com a amostra indeformada, fazer pelo método do anel volumétrico? Pode. É bom que fazendo pelo método do anel volumétrico, você também terá um valor, né, no final lá de densidade do solo, né? Então você tem a resistência de penetração, tem a umidade e tem a densidade do solo. Só que já foi mencionado aqui nessa videoaula que fazer, né, a densidade do solo e a umidade, né, obviamente, elas são processos mais lentos, né? Então você pode utilizar, né, algum sensor de umidade para o solo, né, uma sonda TDR, utilizar o método SPEED ou qualquer outro ponto aí que já foi apresentado para vocês aí na disciplina, ok? Mas vocês têm que ter esse valor de umidade. Por quê? Porque com a variação da umidade nós temos a variação da resistência à penetração. O solo, quanto mais seco, maior será a resistência apresentada, né? Então esse é um ponto importante. A umidade, nós sabemos que ela afeta aqueles pontos, né, que dizem respeito aí à resistência ao cisalhamento do solo, ok? Então é necessário sempre fazer esse reporte aí nos dados.
Aqui na sequência, a gente tem uma apresentação dos dados, eu vou desmistificar o que é, na verdade, resistência à penetração e o que é índice de Cone, né? Temos um gráfico aqui que ele está um gráfico standard, né? O Y, né? O valor, na verdade, está crescendo para cima aqui, né? X aqui tá normal, né? Profundidade no eixo X. Lembrando que é comum apresentar com o eixo invertido, né? A gente inverte no caso, a gente faz a inversão desses eixos, né? E promover uma rotação em 90 graus desse gráfico aqui. Então, a profundidade ficaria no eixo Y e a resistência de penetração no eixo X. Então, pessoal, esses dados foram, eu não sei, isso aqui foi algum dado que a gente coletou aqui, né? Não vou saber de onde, mas nós temos aqui uma crescente, ó, né? Tá bem retinho aqui, ó. O que é resistência à penetração? Resistência à penetração é isso aqui, ó, né? Na verdade, entre 0 e 1, quando essa haste penetrou 1 centímetro, a resistência média foi 510. Penetrou mais um, 510 de novo. Depois 502, 433. Sempre com intervalos de 10 centímetros, 10 milímetros, me desculpe. Tem como também configurar esses intervalos, né? Nos equipamentos eletrônicos você pode ajustar isso para 20, para 30, para 40, para 50. Mas eu tenho uma preferência de deixar sempre na maior resolução. Por quê? Porque na maior resolução você pode fazer uma média de acordo com a sua necessidade. E caso algum dado se perca, né, você ainda tem como ajustar essa informação perdida, né, alinhar ali uma média, fazer uma tendência desses dados. E o que é índice de Cone, pessoal? Índice de Cone nada mais é que a média do perfil que você deseja. Eu quero avaliar o índice de Cone da camada aí de 10 centímetros do solo. Então, 687,7. Vamos fazer o índice de Cone de 10 a 20. Nós temos aqui 2.312,9. Então, o índice de Cone é a média da resistência à penetração na camada que vocês desejam. Só para colocar como exemplo, né, o próprio documento da ZAB, né, não sei se é o 497.7, ele passa lá, né, uma forma, na verdade é um desenvolvimento antigo, já ele só está documentado lá, mas ele fala lá sobre a questão da estimativa da capacidade de tração de dispositivos, né? Então, se você tem um pneu, uma esteira, e um dos pontos de entrada é o CI, né, que eles chamam lá, que é o Cone Index, né, que é o nosso índice de cone aqui, obviamente. Naqueles casos lá, você deve considerar 15 centímetros, né? Então, aquele equacionamento que está lá é para a camada de 15 centímetros de profundidade. Então, esse exemplo é só para mostrar para vocês, né, que é de acordo com o que vocês desejam. Eu quero fazer uma subsolagem. Essa subsolagem vai ser a 30 centímetros. Eu posso muito bem, né, calcular o índice de cone que corresponde a essa profundidade de 30 centímetros, ok? Então, essa aí é uma forma de apresentar os dados. Já falei com vocês aí, inicialmente, que esse gráfico, né, boa parte das vezes, ele é invertido, né, a profundidade fica em Y e a resistência de penetração em X, conforme aquele primeiro que nós já vimos. Agora eu separei aqui alguns tipos de penetrômetro, só para a gente fechar, né, essa nossa videoaula, começando aqui pelaquela mais simples, né, a pá dinamométrica. Então, a pá dinamométrica, ela é como, eu não sei como vocês conhecem esse item, mas essa pá dinamométrica é uma pá de amostra de solo, é uma pá reta, né? Ela tem as suas dimensões aí já definidas, né? E dentro, né, do seu conceito, inclui aí a adição de um peso. Então, uma massa aí de 3 quilos, deixa eu pegar uma massa aí de 3 quilos, e essa massa ela corre livremente na haste. Qual que é a ideia? Eu vou colocar essa pá no solo, né? Então, eu vou deixar esse peso cair dessa altura de 1 metro. Se ela penetrar 0,03 metros, se ela penetrar 6 centímetros, se ela penetrar 8 centímetros, aí você classifica, né, esse solo de acordo com a sua resistência.
É lógico que é um negócio muito rudimentar, hoje com toda a tecnologia que a gente tem, nós conseguimos informações, bem mais apuradas sobre a resistência à penetração. Mas só para ficar aí, eh, lembrado, né, tá aí o exemplo da pá dinamométrica. Agora um outro penetrômetro que é muito interessante, que é o penetrômetro de impacto, né, ou penetrômetro de Stoff. Essa ideia aqui já existia, né, vem lá da pá dinamométrica, é lógico, né, mas isso aqui é muito utilizado até hoje, e eu considero ser um dos mais precisos. Por quê? Porque aqui nós temos, na verdade nós não caímos em alguns erros que os equipamentos eletrônicos